volta com a discussão, hoje falando sobre os direitos das minorias. Será que eles estão sendo respeitados como deveriam? No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre a premissa todos são iguais perante a lei. Como é que isso se aplica na prática? Porque, da forma como a gente entende, ainda não está sendo cumprido como é para ser, né? Mas também, se você tratar todo mundo por igual, o direito, inclusive, explica isso direitinho, né, Igor? Explica sim. Como eu dizia no bloco anterior, né, de fato, o direito à igualdade ele é uma pilastra basilar, né, da sociedade, da república. Mas a própria lei, como você bem diz, ela também nos traz as especificidades dentro dessa legalidade, né? A própria Constituição ela nos diz que todos devem ser tratados com igualdade dentro das suas igualdades, né, e diferentes dentro das suas diferenças. Então, devemos tratar os iguais como iguais e os diferentes dentro das suas necessidades e especificidades, né? Então, a própria Constituição ela nos dá essa possibilidade de compreender que, embora todos devam ter o olhar, né, da igualdade, mas existem alguns grupos ou situações que elas precisam ter, sim, um olhar diferenciado. Então, a própria lei ela nos garante esse direito, né, o que dá um embasamento para essas lutas e essa busca por direitos para os grupos muito bem estabelecidos, né, negros, mulheres, gays, né, índios, que estão aí... É verdade, os índios também entram nessa... E esses grupos, eles sabem disso, né? Eles sabem que existe uma legislação que garante e até retomando a questão do bloco anterior, a questão do empoderamento, eles fazem uso dessa legislação, eles aprendem a desenvolver estratégias para conseguir maiores conquistas, né? Então, quando se fala também de empoderamento, sim, é esse fortalecimento de sujeitos, de segmento da sociedade, de grupos que historicamente foram invisibilizados e que hoje eles entram em cena, né, e falam em nome de si mesmo, né? Então você tem população negra, o movimento negro, né, por exemplo, que dialoga com gestores públicos, que coloca suas demandas, afirmam índice de desigualdade que existe. Por exemplo, nós sabemos que morrem mais jovens, em se tratando de morte por arma de fogo, no Brasil, na Paraíba, né, com altos índices. E desses jovens, a maioria é negra. Então, existe uma juventude negra que também se mobiliza e que reclama disso, que exige políticas públicas específicas para a juventude negra. E à medida que a juventude compreende essas questões, ele vai se empoderando e vai indo para o diálogo. A gente tem, inclusive, um VT que a gente preparou sobre a questão de como as pessoas têm acesso a esses serviços, a essas políticas públicas. Vamos dar uma olhada. Foi depois que precisou utilizar o serviço do espaço LGBT que Viviane descobriu a importância do trabalho de ajudar pessoas vítimas de homofobia. Minha companheira ia me deixar na escola e aí quando a gente se despediu a gente deu um beijo. E aí foi no meu primeiro dia de aula, a diretora me chamou para a sala dela e fez um show lá e disse que não acontecesse mais, não ia ser expulsa. A partir daí, passou a trabalhar no lugar que presta serviço jurídico e psicossocial a lésbicas, gays, bi e transexuais. Nós atendemos todos os 23 municípios, né? E já estamos, em média, em 80 municípios atendidos atualmente, de 2011 a 2016. Caso necessite de algum atendimento com o psicólogo, com o assistente social e com a advogada, oriundos de violência doméstica, institucional, na rua, em diversos aspectos da LGBTfobia que a sociedade tem com as pessoas de orientação homossexual. Entre os serviços jurídicos está o auxílio a transexuais que desejam mudar de nome. Se reconhecendo com o gênero da qual não corresponde ao que nasceu, e aí vai passar por primeiro atendimento com as agentes de direitos humanos, e depois para os demais serviços, um deles o psicológico. O psicológico vai ajudar essa pessoa a se encontrar, mas nós fazemos 2 anos de acompanhamento psicossocial e jurídico lá, junto ao espaço LGBT e lá também com os demais profissionais. E aí, os 2 anos é o que corresponde também à portaria do SUS, para que essa pessoa
chegue a fazer a cirurgia ou seja encaminhado para a cirurgia. Desde que foi inaugurado em 2011, o Espaço LGBT já realizou mais de 10.000 atendimentos e a grande parte deles, casos relacionados à homofobia. O Espaço LGBT pertence à Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, que tem vários trabalhos voltados para grupos excluídos. A gente tem feito o trabalho de apoiar e estimular o trabalho das organizações sociais. Então, por exemplo, as ações de quilombos, as ações de quilombolas, as ações indígenas, as ações do povo cigano. A gente tem feito um apoio através de diversas formas, apoio técnico, ou mesmo apoio a atividades que eles realizam. Então, esses conselhos, a criação dos conselhos, hoje o governo do Estado, o Estado da Paraíba tem 3 conselhos: o Conselho Estadual da Mulher, que já é um conselho bem antigo, o Conselho Estadual de Igualdade Racial, que foi dinamizado nessa gestão, e o Conselho Estadual de Direitos LGBT, que é recém-criado. Então, o Conselho como um espaço de diálogo entre a população organizada, o movimento social organizado e os órgãos de governo. Zé Roberto, como é que as pessoas têm acesso às políticas públicas de forma a identificar uma necessidade, criar alguma coisa para atender essa necessidade e colocar isso em prática? Essas políticas elas são demandadas pelo próprio movimento, pelos segmentos, né? Exemplo de conferência, né? Espaço de participação social. Então, as conferências específicas, elas são espaços que os segmentos sociais se encontram e apresentam problema e constroem propostas. Essas propostas, elas são incorporadas nos planos de ação das secretarias. E aí nós temos a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, onde que tem uma gerência de igualdade racial, mas a execução das políticas para a redução das desigualdades raciais não é competência só da Secretaria da Mulher. Aí vem uma outra questão, que é a chamada intersetorialidade. Então, temos uma Secretaria de Educação, temos Secretaria de Saúde, temos Secretaria de Desenvolvimento Humano e aí por diante. Então, cada secretaria dessa deve incorporar essas demandas aos seus planos, que por sua vez isso vai culminar em orçamento, porque sem dinheiro não é possível que eu ia questionar. Política, como é que né? eles... eu tenho uma necessidade aqui, eu tenho um projeto, e aí como é que se demanda? Através da secretaria mesmo. A secretaria já tem um orçamento para isso? A secretaria tem um orçamento, cada secretaria tem um orçamento, e uma das estratégias é que cada secretaria possa incorporar essas demandas nos seus orçamentos, nas suas plano plurianual, né, na lei orçamentária anual, enfim, e que possa executar. Né? Nós temos ações específicas, tanto para a juventude, para a população quilombola do Estado. Nós temos em torno de 40 comunidades quilombolas no Estado e que tem uma política que foi construída, está sendo construída a nível nacional, né, com a participação dessas comunidades também, de outros segmentos, e que essa política ela serve como referencial para ser implementada em todos os estados. No caso, a Paraíba precisa chamar isso para si também. Ô, Rafael, eu queria só fazer uma colocação, porque José Roberto nos traz um ponto muito importante, né, que as pessoas elas precisam ter muito conhecimento disso e, inclusive, fazerem o uso desses espaços. Né? Quando ele nos traz a questão das conferências, que, de fato, nós já vimos que a política pública, para que ela se efetive, ela é precedida por uma luta, né, de uma categoria que está ali junto com os governantes, discutindo, propondo, analisando uma realidade, uma problemática que está existente. Depois a questão das conferências como um espaço, de fato, de fortalecimento. Então, as pessoas precisam aprender a participar desses espaços de diálogo, porque é de lá que saem as propostas para serem após implementadas. E eu tenho um terceiro ponto, que são os conselhos municipais. Porque cada secretaria, ou cada política pública dessa, né, seja de saúde, da assistência, né, as diversas secretarias, elas têm conselhos específicos. Esses conselhos eles são formados por pessoas do próprio poder público e da sociedade civil. Então, geralmente, muitas instituições, cada uma delas tem um assento dentro desses conselhos, e são os conselhos que deliberam, inclusive, a aplicação desses recursos. Então, o gestor público ele não tem autonomia de simplesmente pegar esse recurso e aplicar da maneira que ele quiser. Então, geralmente, a sociedade também está lá representada por esses membros que compõem os conselhos para poder deliberar o recurso a partir da demanda e da realidade.
E cada secretaria, de fato, se organiza dentro dessa perspectiva do plano plurianual, do que se pensa para os 4 anos, depois anualmente quais são as diretrizes e prioridades daquele ano, para que sejam realmente aprovadas nas câmaras, nas assembleias legislativas e posteriormente aplicadas com o olhar desses conselhos. Então as pessoas precisam compreender quem é que está lá sendo representado, quem é que me representa, o que é que está sendo discutido e de que maneira, de fato, o orçamento está sendo aplicado. Vai além do voto na urna. Do voto na urna. Né? Tem que ter a participação mesmo. Porque muita gente olha para esses congressos, esses eventos, né, que se falam para discutir, essas conferências, como blá blá blá, não dá em nada. Mas a partir daí que as políticas começam a surgir. A semente está aí. É o exercício da chamada democracia participativa, né? Nós temos uma cultura política no país que a gente transfere, a partir da eleição, do voto na urna, o poder para que outros nos representem e decidam sobre nossas vidas. É a chamada democracia representativa. Mas existe também o princípio da democracia participativa e tem os canais de participação, as conferências, os conselhos e outras esferas, que isso é muito dinâmico, né? Cada dia estão aparecendo novos. Então as pessoas precisam compreender que cada política pública que chega mais próxima, né, no seu bairro, na sua localidade, na sua cidade, ela é fruto desses espaços. Exato. Nós vimos muito claramente, por exemplo, a disseminação dos CREAs, né, que são os conselhos regionais especializados, né, para combater crimes contra a criança e o adolescente. Elas são disseminadas nas regiões a partir das demandas que vêm das conferências. Os próprios centros de referência da assistência, os próprios PSFs. Então, são direitos que chegam até a população lá na ponta, naquele bairro distante, que é fruto desse grupo que está lá discutindo junto com o poder público e dizendo quais são as prioridades para o seu bairro naquele momento. Que aquele grupo específico precisa ser ouvido, né, e, claro, tendo a sua necessidade atendida. Isso. A gente vai ter que dar mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão do respeito às minorias e o que andam dizendo por aí sobre isso. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.